Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. O tema de hoje é a respeito de um local considerado bastante assombrado, foi muito pedido aqui no canal também por vocês, e nós vamos falar a respeito dos mistérios envolvendo o Cemitério da Consolação, localizado em São Paulo. É um local bastante antigo, ele foi fundado no século XIX, tem muitas histórias a respeito desse local. Acredito também que algumas coisas sejam lendas, tá, gente? Não tem como a gente provar 100% que tudo isso é verdade, vai de cada um, da fé de cada um acreditar também no que nós vamos contar para vocês, mas são relatos que estão aí na internet e eu peguei tudo que há de mais concreto a respeito desse lugar, que também é considerado um local de extrema exposição de obras de arte por causa das artes tumulares, porque os túmulos que tem lá são simplesmente magníficos. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Já aproveito e peço o like logo aqui no comecinho, porque isso ajuda a impulsionar bastante o vídeo, vai fazer com que o YouTube recomende ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Agora chega de papo e vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a falar também sobre o vídeo de hoje, um recadinho bem rápido, tá? Nós fizemos um vídeo passado a respeito dos mistérios de Marilyn Monroe. Eu agradeço muito a todos vocês que deixaram lá pra gente: ai Bruna, por favor, faz o vídeo 2. Isso foi uma coisa que eu coloquei realmente como uma possibilidade, mas infelizmente, devido ao motivo da morte dela, o YouTube ele censurou esse vídeo, então nós não vamos receber nenhuma monetização, tá, por causa dele, e a gente precisa muito dessa monetização para conseguir fazer desse canal o nosso trabalho, o nosso único trabalho. Então por isso eu não vou conseguir fazer para vocês nesse momento o vídeo 2, eu peço desculpas, mas realmente o YouTube ele não recomenda esse tipo de tema, tá bom? O Cemitério da Consolação está localizado na Rua da Consolação, número 1660, no bairro da Consolação, em São Paulo. O cemitério foi inaugurado no dia 10 de julho de 1858, em consequência da ordem estabelecida em lei por Dom Pedro I no ano de 1828. Essa lei obrigava as câmaras municipais a construírem cemitérios a céu aberto. Antes disso, os sepultamentos eles eram realizados nas regiões centrais da cidade, dentro e também em torno das igrejas, e isso estava contaminando muito essas áreas, e Dom Pedro I também estava sendo bastante pressionado por causa da contaminação, inclusive da água. Sendo bastante pressionado, ele acabou fazendo essa lei e ela foi cumprida. O Cemitério da Consolação possui 76 mil metros quadrados e cerca de 8.500 túmulos, e essa quantidade de 8.500 túmulos foi pega por mim em uma fonte atualizada do ano de 2023. Eu já vi algumas matérias dizendo que esse cemitério é o maior cemitério de São Paulo, mas essa informação, gente, não está correta. O maior cemitério de São Paulo e também da América Latina é o cemitério da Vila Formosa, também localizado em São Paulo, e esse mede 763 mil metros quadrados. É um cemitério gigante, também tem bastante histórias referente ao sobrenatural, e se você quiser que eu faça um vídeo referente a esse cemitério de Vila Formosa, deixa aqui para mim no comentário que eu pesquiso para vocês. Entre os primeiros sepultamentos do Cemitério da Consolação, ao contrário, talvez, do que muita gente pensa, não foi realmente a elite de São Paulo que foi sepultada lá assim que ele foi construído, mas sim pessoas escravizadas e também pessoas muito pobres. Acredita-se que o primeiro sepultamento tenha acontecido no dia 15 de agosto de 1858 e o finado era um homem negro, um homem escravizado. Ele teria sido enterrado lá, mas eu não consegui maiores informações na internet a respeito dessa sepultura. Eu não sei nem se ela está
mais amostra, então não consegui maiores informações, mas sim, sabe-se que ele ainda era um homem bastante jovem, também bastante sofrido ali pela vida que ele levava, e ele teria sido então a primeira pessoa, né, o primeiro finado a ser enterrado no cemitério. A partir de 1897, o cemitério da Consolação ele passou a receber com frequência finados pertencentes às classes média e alta de São Paulo, e isso fez com que ele se tornasse um dos principais exemplos de arte tumular do Brasil, e algumas pessoas também falam que até mesmo do mundo. Com o aumento do número de burgueses enterrados lá, os túmulos luxuosos e os mausoléus que mais pareciam esculturas de arte passaram a ser uma forma de demonstrar o status social daquele cadáver, porque quando a gente morre não importa o dinheiro, a gente vai tudo para o mesmo lugar. É claro que os túmulos então faziam até mesmo uma espécie de concorrência. Quem mais tinha dinheiro contratava verdadeiros escultores para fazer essas obras de arte que até hoje, tá? Pelo que eu sei, existe também visitas guiadas dentro do cemitério da Consolação, porque há muitas personalidades também enterradas lá, e é um local extremamente bonito. Muitas pessoas não gostam de falar essa palavra envolvendo o cemitério, mas pelo menos é essa a minha opinião. É um local que transmite bastante paz também, e os jazigos, sim, os mausoléus, sim, são verdadeiras obras de arte a céu aberto. Essa sofisticação toda aumentou ainda mais quando figuras importantes do Brasil passaram a ser sepultadas no cemitério da Consolação. Com a criação do cemitério dos Aflitos e também do cemitério do Araçá, a elitização foi ainda maior, e o cemitério da Consolação recebeu muitas, mas muitas pessoas ilustres já interessadas em comprar terrenos para que as suas sepulturas fossem construídas, e aquelas pessoas que eram mais pobres, ou mesmo aquelas de classe média, né, mas um pouco classe média baixa, procuravam então terrenos nesses outros dois cemitérios, que era o cemitério do Araçá e também o cemitério dos Aflitos. Hoje, mais de 100 figuras notórias estão sepultadas no cemitério da Consolação, e muitas delas estão ligadas ao sobrenatural desse vídeo. Daqui a pouquinho já vou contar essa história para vocês. O cemitério da Consolação ele abriga restos mortais de pessoas muito célebres, como Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Ramos de Azevedo, Marquesa de Santos, que era Domitila de Castro, Líbero Badaró, Dona Yayá e muitas outras personalidades também bastante conhecidas, tanto da política, da arte, ou até mesmo pessoas muito influentes para a época. Também estão enterrados lá Paulo Ferreira de Camargo, sua mãe Benedita Ferreira e suas irmãs Maria Antonieta e Cordélia de Camargo. Para quem não sabe, gente, o Paulo, ele acabou, infelizmente, tomando uma atitude muito drástica na vida dele. Ele assassinou a mãe dele e as suas duas irmãs, e esse crime ficou conhecido na época como o crime do Poço. Esse crime aconteceu, tá, na casa do Paulo, que fica em São Paulo, bem próximo dos terrenos aonde hoje está o edifício Joelma. Ele matou a mãe, matou as irmãs, e ele simplesmente depositou esses cadáveres, tá, de uma forma muito brutal, de um poço que ficava localizado atrás da casa dele, e esse poço foi mandado construir justamente pelo Paulo para essa finalidade. Eu não vou entrar muito nos pormenores desse crime, porque nós temos um vídeo aqui do canal que fala tanto do crime do Poço quanto também dos mistérios envolvendo o edifício Joelma. Eu vou deixar esses dois links para vocês aqui na descrição desse vídeo, então depois que vocês assistirem esse agora, vocês correm lá, assistam esses dois vídeos que tá bem interessante essa história. Uma outra pessoa que eu também mencionei aqui no vídeo, né, que tá enterrada lá no cemitério da Consolação, é a Dona Yayá, e nós também temos um vídeo falando sobre ela, e eu também vou deixar a descrição aqui para vocês. Um detalhe também muito interessante a respeito do cemitério da Consolação, e que muita gente talvez não saiba, é que a Domitila de Castro, né, a famosa Marquesa de Santos, a mais polêmica e mais conhecida amante do imperador Dom Pedro I do Brasil, ela doou na época 2 contos de réis para que esse cemitério pudesse ser construído, e a capela também. E assim, gente, na época 2 contos de réis era uma quantia muito alta. Referente à Marquesa de Santos, faz pouquíssimos dias que nós também fizemos um vídeo a respeito da vida dela e dos mistérios envolvendo o solar da Marquesa lá em São Paulo, então
recomendo vocês que também, depois desse vídeo, assistam esse outro material que é bem interessante. Nós também temos aqui no canal, já fazendo a propaganda para um outro vídeo, Fantasmas do Império do Brasil, que também conta um pouquinho a respeito desse caso tão polêmico da Domitila de Castro com Dom Pedro I, e também envolvendo o sobrenatural dos dois e também da Imperatriz Leopoldina. A gente tem bastante material aqui no canal. Muitos inscritos talvez não tenham o hábito de procurar nas playlists, então lá nessas playlists do canal vocês vão encontrar muitos vídeos. O mausoléu da família Conde Matarazzo é considerado, pelo menos em 2013, através da informação dada pelo guia do cemitério Francivaldo Almeida Gomes, mais conhecido como Popó, esse mausoléu, segundo ele era ou ainda é o maior mausoléu da América Latina, podendo sepultar mais de 30 cadáveres no seu interior. Referente também ao Francivaldo, tá, gente? Ele é mais conhecido como Popó e muita gente acha ele bastante parecido com o lutador de boxe Popó, tá? Então ele começou a trabalhar lá nesse cemitério como coveiro, mas ele disse que hoje a linguagem mais utilizada é sepultador. Ele disse que não acredita muito nas histórias sobrenaturais porque ele nunca viu nada de errado, né, nada estranho acontecer. Ele falou que outros colegas sim já viram, várias pessoas que visitaram o cemitério também já contaram algumas histórias sobrenaturais para ele, mas ele propriamente nunca viu nada. Mas ele comentou que há muitos anos atrás, assim que ele começou a trabalhar lá no cemitério, aconteceu uma situação muito assustadora com ele. Ele disse que ele estava então fazendo sepultamento de um determinado cadáver junto com outros colegas também, só que ele teve que descer dentro da sepultura para que ele pudesse então fazer o recebimento desse caixão, e nesse momento uma ou mais alças desse caixão teriam simplesmente arrebentado e o caixão veio para cima dele. Ele falou que estava muito quente, já era próximo das 11 horas da manhã, ele achou que ele não ia conseguir sobreviver porque ele tentou aguentar um pouco aquela situação, mas quando ele viu que ele já estava ficando sem ar, o sol estava muito quente, ele resolveu pedir socorro para os seus colegas e graças a Deus nada mais grave aconteceu. Ele disse que foi uma situação que ele nunca esperou passar na vida dele, amedrontou bastante, mas ele não associa isso ao sobrenatural, mas que foi estranho, foi. Segundo uma informação que eu li pelo site da R7, depois de muitos anos de trabalho, Popó ele não poderá mais ser guia desse cemitério por causa de uma nova gestão implantada lá. Então, se vocês souberem de alguma coisa, porque essa informação é recente, mas eu espero que ele consiga se manter lá no cemitério, porque é um local que ele já trabalha há muitos anos, gosta muito do que ele faz, ele sabe todas as histórias a respeito do cemitério. É uma pena uma pessoa assim ser desligada por causa de uma nova gestão, a não ser que ele queira se aposentar, mas eu acho que não foi esse o caso. Se você conhece o Popó, se você sabe alguma coisa a respeito, se ele ainda continua lá no cemitério, você deixa aqui pra mim no comentário, porque eu fiquei muito curiosa realmente para conhecer esse lugar. Bom, voltando a falar propriamente, né, do mausoléu Matarazzo, a primeira pessoa a ser sepultada nesse lugar foi o conde Ermelino Matarazzo, filho também do conde Francesco Matarazzo. O Ermelino ele gostava muito de pilotar carros de alta velocidade e infelizmente ele morreu muito jovem, aos 37 anos de idade, num acidente automobilístico quando ele estava em viagem de férias em Bruzzolo, perto de Turim, que fica localizado na Itália. A data do seu falecimento foi 25 de janeiro de 1920. Solteiro, Ermelino não deixou filhos, pelo menos não que se saiba. Em homenagem ao filho, o conde Francesco Matarazzo mandou construir esse imponente mausoléu e os materiais dessa estrutura foram importados da Itália. Ele é muito grande mesmo, ele tem uma aparência bastante gótica também, ele é um dos mausoléus mais visitados do cemitério. Uma curiosidade a respeito do Francesco Matarazzo é que ele ganhou o título de conde através do rei Vítor Emanuel III da Itália, no decreto real de 25 de junho de 1917. Posteriormente foi feita uma extensão desse título aos filhos varões que o Francesco, viesse a ter. Então, no decreto real do dia 2 de dezembro de 1926, isso na Itália, tá, gente?
o Hermelino também se tornou um conde e qualquer outro filho homem também que o Francesco viesse a ter também seria considerado automaticamente um conde. No início do século XX, o conde Francesco Matarazzo, que foi considerado o pai da indústria brasileira, até hoje ele é considerado assim, porque ele simplesmente ergueu na capital de São Paulo o maior complexo industrial da América Latina e dessa forma foi de extrema importância para impulsionar a economia brasileira na época. Francesco Matarazzo faleceu em 10 de fevereiro de 1937 após uma grave crise de uremia. Na época, ele tinha a quinta maior fortuna do planeta. O seu enterro atraiu uma multidão calculada em mais de 100 mil pessoas numa época em que a população da cidade de São Paulo era de 1 milhão de habitantes. Foi muita gente mesmo, dá pra ver nas fotos que tem na internet que assim, tem momentos que dá a impressão até que o caixão dele vai virar, porque todo mundo queria chegar perto do caixão desse homem. 3 anos e meio depois, a condessa Filomena Matarazzo falece no dia 2 de agosto de 1940 e tanto o conde quanto a condessa, eles também estão enterrados no mausoléu da família, no cemitério da Consolação. Bom, nós falamos um pouquinho então sobre a origem do cemitério, sobre o mausoléu Matarazzo, que é um dos mausoléus mais imponentes desse cemitério, e agora a gente chegou na parte sobrenatural do vídeo e nós vamos começar a falar desse assunto justamente sobre as histórias que rondam o mausoléu Conde Matarazzo. O mausoléu da família Conde Matarazzo é conhecido por sua aura enigmática, sendo frequentemente associado ao sobrenatural, com muitos alegando a possível manifestação de atividades paranormais. Essa história do sobrenatural envolvendo esse mausoléu, ele começou após um dos trabalhadores encarregados do cemitério da Consolação desmaiar e falecer durante o enterro de uma mulher que era da família Matarazzo. Esse homem simplesmente se sentiu mal, não deu tempo de fazer nada por ele, ele caiu praticamente em cima do caixão que ele estava ajudando a sepultar e infelizmente ele faleceu nesse mesmo local. Eu não consegui saber o nome dele e também não consegui saber se ele está enterrado lá, mas você que é de São Paulo, que conhece bastante a história do cemitério, se souber de algo, deixa aqui para mim no comentário. Alguns membros do cemitério, tá? Algumas pessoas que trabalham ainda no cemitério da Consolação, menos o Popó, porque ele disse que nunca viu nada estranho, mas outras pessoas que já trabalharam lá ou que ainda trabalham garantem que próximo lá do mausoléu da família Matarazzo eles conseguem sim escutar choros, lamentos, sombras, que eles já viram a figura de uma mulher de preto. Essa mulher de preto, gente, ela é muito mencionada por centenas de visitantes. Ela tem a aparência muito similar à da Marquesa de Santos e daqui a pouquinho a gente já vai chegar na parte desse vídeo também. Só que outras pessoas também falam que não seria a Marquesa de Santos e como essa mulher estaria sempre na frente do mausoléu Conde Matarazzo, possivelmente ela seria uma mulher também da família que está enterrada lá. Muitos também garantem que já avistaram a figura de um homem sentado, que esse homem tem uma aparência bastante simples, com roupas do século passado, e que ele estaria olhando de uma forma muito pensativa para o mausoléu e que ele estaria vestido como se ele fosse realmente um coveiro, talvez usando luvas, talvez usando algum tipo de ferramenta. Eu não sei por que as pessoas deduzem que seria então o espírito desse coveiro, que ainda não conseguiu entender a sua morte tão repentina, que ele gostava muito de trabalhar lá também. Não era uma pessoa que estava lá somente por obrigação, mas ele gostava de exercer a função dele. Então muitas pessoas acreditam que aquele homem tão pensativo, com roupas tão diferentes da nossa época, possa sim ser o espírito desse coveiro que faleceu lá, ou então, melhor falando hoje, né, em outra linguagem, desse sepultador. Um detalhe, gente, muito interessante também dessa história é que muitas pessoas falam que esse coveiro ele teria morrido no sepultamento de uma das filhas de Hermelino Matarazzo, que não pode ser verdade, porque como eu falei para vocês, o Hermelino não teve filhos, pelo menos não filhos legítimos. Então, talvez tenha sido, no caso, né, o sepultamento de uma das irmãs do Hermelino, visto que o pai dele, o conde Francesco, junto com a condessa Filomena, eles tiveram 13 filhos. Desses 13 filhos, 7 eram mulheres.
Outra história sobrenatural do cemitério da Consolação envolve um homem chamado George C. Eck. George Eck, como era mais conhecido, era um jovem americano que faleceu no Brasil no início do século XX. E na época os custos eram muito altos para que um traslado fosse feito. Então a família do George, que era americana, mas também não era uma família com grandes posses, não teve condições financeiras de pagar esse traslado. Então o que aconteceu? Assim que ele faleceu, os amigos dele que trabalhavam, né, junto com ele em uma fábrica, já vou contar para vocês qual era essa fábrica, eles entraram em contato com a família do George e eles receberam uma carta alguns dias depois, né, não sei quanto tempo também, se esse corpo foi previamente sepultado ali, mas na esperança de ser de repente enviado para o país de origem. Não sei como é que ficou esse tempo de retorno de cartas, que não era tão rápido assim, mas a família falou que infelizmente eles não tinham condições nem de vir para o Brasil para fazer a sua última homenagem ao filho, e ele acabou sendo enterrado. Então, no cemitério da Consolação, os amigos fizeram uma arrecadação, compraram um terreno e fizeram um túmulo para o George. Na lápide do túmulo de George Eck está escrito a frase, abre aspas, erected by his friends, fecha aspas, ou seja, erguido por seus amigos. E eu não sei se meu inglês está muito bom. Algumas pessoas afirmam que já viram um homem com roupas antigas parado em frente ao túmulo de George Eck, que ele simplesmente desaparece do nada. Além dessa visão, sombras, passos e vultos também são relatados perto desse túmulo. Algumas pessoas mais sensíveis, alguns médiuns, falaram que viram esse homem, que ele usava uma boina, que ele estava olhando para o túmulo do George, e como eles perceberam que ele estava com uma roupa bastante atípica do nosso tempo, eles tentaram se aproximar para ver, né, quem ele era, o que ele estava fazendo ali, já tendo a desconfiança que poderia ser sim um espírito, porque quem é médium já tem uma certa noção disso, para quem acredita, tá, gente? Nós respeitamos todas as opiniões, desde que elas sejam deixadas aqui nos comentários com muito respeito. Enfim, essas pessoas chegavam perto, mas logo ao se aproximarem muito, esse homem simplesmente evaporava. As pessoas comentam que parece que ele simplesmente virava uma espécie de fumaça e desaparecia. Então muitos associam que ele pode ser sim o George Eck. Mas quem foi George Eck? Há pouquíssimas informações sobre ele, olha que eu pesquisei, mas o que se sabe de concreto é que ele nasceu na cidade de Nova York em 1873. Segundo algumas informações encontradas no censo de 1880, o George ele era filho do alemão Ferdinand Eck e da nova-iorquina Mary Eck. O George ele tinha mais 3 irmãos que se chamavam Jesse, Jane e Mary, mas o único que veio para o Brasil, até que se sabe, foi somente o George. George era funcionário da empresa canadense Light and Power Company. Essa foi uma empresa que atuou em São Paulo em atividades de geração, distribuição de energia elétrica e também transporte público envolvendo bondes, porque naquele tempo era muito comum o uso dos bondes. O George ele foi trabalhar nessa empresa como taquígrafo, que era uma profissão que ele exerceu muito bem até a sua morte no dia 21 de abril de 1912, aos 39 anos de idade. Seu óbito foi lavrado pelo Dr. Walter Seng, que atestou morte por uma doença chamada noma. A doença noma, ela também é conhecida como cancro oral e é uma infecção gangrenosa que destrói as membranas mucosas da boca e de tecidos ao seu redor. Essa doença, na época, gente, ela ficou muito conhecida como a doença da fome, por atingir principalmente crianças subnutridas e com hábitos inadequados de higiene da África subsaariana. Essa doença também era associada à ingestão de água contaminada ou até mesmo a falta de higiene bucal. Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, está sepultada no cemitério da Consolação e, como mencionado nesse vídeo que nós fizemos, mas eu vou repetir também aqui para vocês, quem ainda não viu, tá, gente, vai lá e assiste, mas o suposto fantasma da Marquesa de Santos também é uma das figuras mais comentadas no cemitério da Consolação. Muita gente fala que uma mulher vestida de preto com um vestido justamente da época da Domitila de Castro, né, século XIX, que essa mulher é vista
sentada na lápide do túmulo dela e também caminhando entre o cemitério. Muita gente já acreditou que se tratava de uma atriz, de uma sósia interpretando ela, porque essa mulher, que já é de mais idade, seria muito parecida com a Domitila de Castro na época em que ela faleceu aos 69 anos de idade. Há um relato sobre uma mulher de preto que vaga entre os corredores dos túmulos. Ela também é associada à Marquesa de Santos por causa do vestido do século XIX, mas também há muitas outras mulheres que faleceram no mesmo período da Marquesa e que também provavelmente usavam o mesmo vestido que ela usava. Então não dá para garantir que seria somente o espírito da Marquesa, porque outras pessoas falaram que não, que essa mulher de preto também teria uma aparência bastante jovem e que ela não tem nada a ver com o retrato da Domitila de Castro. Então talvez outras pessoas já tenham presenciado também a aparição de outros espíritos que não tenha sido exatamente a Marquesa de Santos. Um relato que eu encontrei no Facebook diz que uma senhora, eu não vou deixar o nome dela aqui porque foi um relato muito pessoal e eu não pedi autorização para essa pessoa, tá, gente? Mas ela mencionou que ela trabalhava alguns anos atrás em um prédio de 16 andares perto do cemitério da Consolação, e que tanto ela quanto outros colegas também tinham o hábito de olhar pela janela, e que por um período de 15 dias, em um determinado tempo, né, do ano, que eu não sei, ela não relatou isso, mas ela disse que todos os dias eles viam alguma coisa diferente, alguma figura muito estranha, mas sempre com roupas muito diferentes da nossa, andando entre os corredores, entre os túmulos, e que a figura que era mais vista era exatamente essa mulher de preto. Inclusive nesse relato, essa senhora, ela falou que, gente, não era simplesmente um vestido antigo, era um vestido muito antigo, daqueles estilos de balão, onde as mulheres usavam aquelas armações por baixo da saia, usava também um grande chapéu. Então ela disse que não garante que tenha sido a visão de um espírito, pode ter sido uma outra pessoa fantasiada também com uma roupa de época, só que o que ela acha estranho é que não era somente ela que via e que simplesmente do nada essa mulher desaparecia entre as lápides, e que por ela estar usando um vestido tão grandioso seria difícil simplesmente ela evaporar. Ela teria que passar por alguma outra passagem, e eles ficavam muito tempo tentando entender o que estava acontecendo. Ela falou que foi por um período de 15 dias que ela viu todos os dias essa mesma aparição, e depois ela não relata se ela viu durante outra época também do ano, né, dos anos em que ela trabalhou lá, mas ela falou que fora também essa imagem da mulher de preto, outras sombras também, outras situações estranhas eram vistas e também relatadas por outros colegas. Em uma matéria também no Facebook, eu li um relato de um senhor que disse que alguns anos atrás a sobrinha dele estava passando na frente do cemitério e que já estava na hora desse cemitério fechar. Ela disse que viu um menino bastante diferente dos meninos da atualidade. Ela ficou preocupada porque ela sabia que daqui a pouco os portões seriam fechados. Eu não sei se era o horário do meio-dia, se fechava também nesse horário, ou se era algum horário da noite. Mas ela falou que ficou bastante intrigada com aquele menino e que ela foi até a administração do cemitério comentar que havia um menino com características assim, assado. Ela detalhou essas características para o administrador, e esse homem disse para ela que ele não iria atrás desse menino porque provavelmente era o mesmo menino que muitas outras pessoas já tinham alertado ele que poderia estar perdido dentro do cemitério. Depois de algum tempo nessa conversa, essa moça, ela soube pelo administrador que provavelmente o menino que ela viu se chamava Antônio da Rocha Marmo, falecido em 1930. O Antônio, ele é mais conhecido como Antoninho ou como Santo Antoninho. O Antônio, ele nasceu no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, no dia 19 de outubro de 1918, e era um período muito complicado porque nesse período estava acontecendo um surto da gripe espanhola. Desde pequeno, o Antoninho, ele brincava de fazer altares e também ele simulava missas. Ele era um grande amigo da mãe, muito apegado a ela. Era um menino considerado muito inteligente quanto a assuntos polêmicos. Ele também foi considerado um santo pela população de São Paulo por agraciar os pedidos de curas. Algumas fontes mencionam que, na verdade,
esses pedidos de cura do Antoninho só foram revelados cerca de 9 anos depois da sua morte. Até o ano de 2021, ele estava tentando, as pessoas estavam tentando conseguir a canonização dele, mas eu não consegui outras informações, então eu acredito que ele ainda não foi canonizado, mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário também. O Antoninho, ele sempre teve uma saúde muito frágil, ele teve sarampo e gripe, e isso infelizmente causou também a morte dele, porque como ele já estava muito fraco, a tuberculose que o atingiu acabou tirando a vida dele quando esse menino tinha apenas 12 anos de idade, no dia 21 de dezembro de 1930, e foi uma data que ele mesmo havia previsto. Ele disse que ele sabia que ele ia morrer exatamente nessa data, que também era a data de aniversário de um padre que ele gostava muito. Antoninho foi sepultado no cemitério da Consolação, na quadra 80, terreno número 6. Porém, no dia 19 de outubro de 2021, seus restos mortais foram transferidos para a capela de Nossa Senhora da Saúde, no hospital que leva o seu nome em São José dos Campos. Sentindo compaixão, o Antoninho ele pediu à sua mãe que após a sua morte fosse construído um local para atender crianças enfermas e pobres. Assim, a sua mãe e um grupo de benfeitores iniciaram as obras de um sanatório em São José dos Campos, confiando sua administração a uma ordem religiosa que desenvolvia um trabalho assistencial aos enfermos da cidade, hoje denominado Hospital Antoninho da Rocha Marmo, que é onde está hoje então descansando os restos mortais dessa criança que tinha um coração tão bom. Então muita gente fala que o Antoninho também é visto nesse local, mas que ele é mais visto lá no cemitério da Consolação. Há vastos relatos na internet a respeito de aparições nesse cemitério, gente, e muitas pessoas falam que já viram também o espírito de Monteiro Lobato passeando por lá ou parado em frente ao seu túmulo, e também há pessoas que garantem que já inclusive conversaram com ele. O Monteiro Lobato, ele tinha uma característica física bastante predominante no rosto dele, que eram as sobrancelhas. Ele tinha uma sobrancelha muito grossa também, tá? Ele tinha bastante pelos aqui também no meio da sobrancelha, então muita gente fala que já reconheceu de imediato que estavam sim conversando com o espírito dele por causa dessa característica. Para quem não sabe, Monteiro Lobato escreveu o famoso livro O Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outros grandes sucessos da literatura infantil também. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um advogado, promotor, escritor, editor, ativista e tradutor brasileiro. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo, e ele faleceu aos 66 anos de idade no dia 4 de julho de 1948, vítima de um AVC. Outra aparição também mencionada com bastante frequência lá no cemitério da Consolação é a do espírito de Tarsila do Amaral. Há quem garanta que ela já foi vista passeando pelos corredores também, conversando com outras pessoas, e isso sempre acontece entre os túmulos, tá, gente? E há também uma outra história que fala que ela já teria sido vista também muito triste, sentada em cima do túmulo dela. Para quem não sabe, Tarsila de Aguiar do Amaral foi uma pintora, desenhista, escultora, ilustradora, cronista e tradutora brasileira. É considerada uma das principais artistas modernistas latino-americanas e teve uma história de vida bastante triste também. A história dela, inclusive, daria um vídeo inteiro aqui falando sobre ela, porque o pouco que eu li sobre essa mulher já deu para perceber que ela sofreu bastante antes da sua morte. Em 1906, assim que Tarsila retornou da Europa após a conclusão de seus estudos, ela casou-se com o médico André Teixeira Pinto, com quem teve a sua única filha, Dulce do Amaral Pinto, nascida no mesmo ano do seu casamento. A Tarsila, como eu falei para vocês, ela sofreu muito, ela enfrentou a morte da única filha. Dulce faleceu em 1966, com 60 anos de idade, entre 59 e 60 anos de idade.
após ela ter uma crise grave de diabetes. A Tarsila também enfrentou a separação do casamento dela, isso antes da Dulce nascer. Há alguns relatos que falam que ela teria sido abandonada pelo marido dela assim que ela descobriu que estava grávida. E há outros relatos que mencionam que na verdade foi ela quem deixou do marido porque ele não aceitava a vida artística que ela tinha e que ele a considerava uma mulher muito moderna e que ele não conseguia lidar com esse tipo de situação. A Tarsila do Amaral também enfrentou algumas crises financeiras e alguns problemas de saúde que deixaram ela ainda mais debilitada, porque a morte da filha realmente abalou bastante a saúde física e mental dessa mulher. Além disso, Tarsila também precisou fazer uma cirurgia na coluna e, devido a um grave erro médico, ficou paralítica até os seus últimos dias. Tarsila nasceu no dia 1º de setembro de 1886 em Capivari, São Paulo, e faleceu no dia 17 de janeiro de 1973. Um detalhe também bastante interessante foi uma entrevista que a Tarsila deu, já com mais idade, aonde ela declarou que ela se tornou adepta ao espiritismo após a morte da filha dela. Um outro relato também envolvendo o cemitério da Consolação, porque assim, gente, há muitos relatos na internet, mas muitos mesmo. Se for para deixar aqui para vocês, vai dar 2, 3 vídeos, mas são relatos de pessoas que dizem que já visitaram o lugar. Esse que eu estou comentando, né, esses temas que eu estou comentando com vocês hoje, são temas que envolvem pessoas um pouco mais conhecidas, mas também tem outras histórias de pessoas que viram espíritos que talvez não tivessem sido tão conhecidos assim, mas que também ainda vagam pelo cemitério da Consolação. Um desses casos aconteceu, né, teria acontecido em 1991, 1992. Um casal teria ido visitar esse cemitério para fazer a limpeza de um túmulo de um familiar. Essas pessoas depois inclusive comentaram com a administração do cemitério que eles ficaram muito intrigados com a presença de uma criança bastante pequena que estava seguindo eles, tá? Eles conseguiam escutar os risos, os passinhos, então dava para ver, dava para sentir que era uma criança bastante pequena também, que queria brincar com eles, mas sempre que eles iam olhar entre os túmulos, eles não conseguiram encontrar ninguém. Só que de repente um flash de luz muito rápido começou a passar entre os túmulos, então eles não sabem dizer se era um menino ou se era uma menina. Mas quando eles perceberam que essa criança estava passando de uma forma muito rápida, que esses risos estavam ecoando lá no cemitério, eles começaram a desconfiar que na verdade poderia sim ser a presença de um espírito, mas mesmo assim eles procuraram entre as lápides, não encontraram nada. Depois, em conversa com alguns funcionários da administração, eles mencionaram isso e essas pessoas então teriam dito a esse casal que isso era muito recorrente no cemitério da Consolação e que a presença desses risos, né, de crianças também era sempre muito relatada. Então assim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma informação a respeito de relatos sobrenatural envolvendo o cemitério da Consolação, deixa aqui para mim o seu comentário, conta essa história aqui pra gente, deixa também a sua autorização, que se a gente conseguir um número bem legal de relatos, a gente pode também fazer sim um vídeo número 2, somente com relatos dos nossos seguidores que nós tanto adoramos, tá bom, gente? Gostou do vídeo? Deixa o like, se não é inscrito, se inscreve também, se possível se tornem membros aqui do canal, e se gostam também de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, sigam também o nosso outro canal aqui no YouTube, Castelos do Tempo. Lá tem vídeo que a gente coloca aqui no Mistérios, mas tem vídeo que não estão aqui, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história, gente. Tchau, tchau!